Você já imaginou um soldado romano desafiando o império por uma crença? No auge do poder de Roma, um centurião presencia a crucificação de Jesus e, contra toda lógica, sua vida muda radicalmente. Poderia um homem endurecido pela guerra realmente ser transformado pela figura de um condenado? Hoje, vamos revelar como a verdade escondida sob essa história polêmica não só desafiou um império, mas também pode transformar você. Fique até o final para uma oração poderosa que poderá renovar sua fé e perspectiva de vida em segundos. Não perca esta jornada de descoberta e transformação. Ao raiar do dia, o céu se pintava com vibrantes tons de laranja e rosa, enquanto uma crescente multidão se reunia em torno do Monte Gólgota. No centro desse cenário árido, uma cruz se erguia, marcando o local onde Jesus seria crucificado. O centurião, uma presença marcante entre os soldados romanos, observava atentamente, preparando-se para levar a cabo a sentença. Os eventos que se desenrolaram a seguir deixariam marcas indeléveis na memória de todos os presentes. Um terremoto abrupto sacudiu o solo, ecoando a gravidade do momento. Os murmúrios e gritos da multidão se entrelaçavam, gerando uma atmosfera carregada de expectativa e emoção profunda. À medida que a execução se desenrolava, o céu, antes iluminado, começava a escurecer, como se a própria natureza lamentasse o ocorrido. Observadores, tanto distantes quanto próximos, sentiam uma mistura de temor e fascínio, testemunhando não apenas um evento histórico, mas uma cena que desafiava a compreensão humana, carregada de mistérios e simbolismos profundos. Este momento, repleto de significado e emoção, não representava apenas a execução de uma sentença. Era uma cena que questionava crenças, valores e a própria essência da humanidade. Enquanto a cruz se erguia, o impacto desse ato reverberava não apenas entre os presentes, mas por gerações futuras, provocando reflexões e debates que ultrapassariam o tempo e a história. O terremoto que abalou o solo sob os pés de todos fez com que parecesse que estavam à beira de um abismo. O sol, que momentos antes pintava o céu, agora recuava, lançando uma sombra opressiva sobre a terra. As rochas se partiam, emitindo sons estrondosos que ressoavam pelo ar, adicionando uma sensação de apocalipse iminente. O centurião, habituado à guerra e à brutalidade dos campos de batalha, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Diante dele, o homem na cruz provocava uma sensação de temor misturada com admiração. Num momento de revelação, ele proclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Este evento não marcava apenas o fim de uma era, mas também o início de uma profunda reflexão sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Hoje, exploraremos mais a fundo esse personagem enigmático, o centurião. Descobriremos quem ele era, qual era sua função nas forças romanas e o que aconteceu com ele após a crucificação e morte de Jesus Cristo. Na estrutura militar romana, a posição de centurião era de grande destaque e responsabilidade, ambicionada por muitos, mas alcançada por poucos. Esses homens eram os pilares das legiões, responsáveis pela disciplina e pelo desempenho de centenas de soldados. Ao investigar a vida deste centurião, entenderemos não apenas um homem, mas o impacto que a crucificação de Jesus teve sobre ele e, por extensão, sobre muitos outros. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações de mais conteúdos como este. Sem mais delongas, vamos prosseguir com o vídeo. Além de comandar suas tropas em batalha, o centurião também era responsável pela formação e disciplina diárias. Essa autoridade e respeito não vinham sem custo.
Ele precisava estar sempre alerta e pronto para enfrentar os desafios que surgiam, tanto do inimigo quanto de dentro de suas próprias fileiras. Além disso, sua capacidade de manter a ordem e eficácia sob pressão era crucial, refletindo diretamente em sua liderança e nas operações militares. Nos contextos de batalha, a presença de um centurião era inspiradora para os soldados, pois ele era o coração e a alma da centúria. A habilidade de um centurião em liderar não se limitava a executar ordens. Incluía também a capacidade de pensar criticamente e adaptar estratégias em tempo real, habilidades aprimoradas por experiências diversas e muitas vezes brutais no campo de batalha. A figura do centurião era complexa e multifacetada. Embora frequentemente associada à imposição brutal da lei e da ordem, como na crucificação, também havia admiração por sua habilidade de manter coesão e disciplina entre as tropas. Esta dualidade refletia a própria natureza do Império Romano, uma entidade que se expandia e se sustentava tanto pela força quanto pela estrutura organizacional rigorosa. Voltando ao nosso centurião no Monte Gólgota, sua declaração sobre Jesus evidencia um momento de transformação pessoal, um reconhecimento que vai além do cumprimento de seu papel militar. Ele se viu confrontado por uma verdade espiritual que transcendia as ordens imperiais e as táticas de guerra, introduzindo um elemento de reflexão profunda sobre fé, dever e a natureza da justiça. Este momento de insight e transformação oferece um terreno rico para discussão e análise, proporcionando aos espectadores um vislumbre da complexidade humana em meio aos rigores da vida militar romana e dos eventos históricos que moldaram o mundo. Essa passagem ilustra a interseção da brutalidade rotineira dos soldados romanos com os momentos proféticos descritos nas Escrituras, evidenciando a complexidade do que estava ocorrendo. A execução de Jesus não era um evento ordinário para os soldados. Apesar de estarem acostumados a lidar com a morte e a disciplina, a magnitude deste evento específico e suas implicações espirituais e proféticas deixaram uma impressão duradoura. O ato de lançar sortes pelas vestes de Jesus, algo que à primeira vista pode parecer um detalhe menor, é carregado de significado teológico e destaca o cumprimento de profecias, uma camada adicional que separa este evento de uma execução comum. O cumprimento dessa profecia não só solidifica a importância do momento, mas também serve como um catalisador para a reflexão tanto entre os personagens dentro da narrativa, quanto para o público moderno que reavalia os eventos. Este momento cria uma ponte entre a rotina dos soldados e um evento que seria recordado através dos séculos como um ponto de inflexão na história humana e religiosa. Portanto, a crucificação, enquanto mantida sob a rigidez da disciplina romana, também se entrelaçava com uma profunda significância espiritual. Para os soldados, pode ter começado como mais um dia de dever cumprido, mas terminou como um testemunho de uma mudança transformadora na compreensão da fé e da profecia. Este contraste entre o mundano e o divino no mesmo evento captura a atenção, convidando os espectadores a refletir sobre a natureza do sacrifício, o destino e o impacto duradouro dessas ações na história e na fé. Enquanto a multidão observava, dividida entre escárnio e perplexidade, a postura de Jesus, marcada por serenidade e uma dignidade inabalável, oferecia um contraste vívido com o tratamento brutal que recebia. Sua capacidade de manter a compostura, perdoar e até expressar amor em meio à adversidade mais extrema, não apenas destacava sua resiliência espiritual, mas também deixava uma impressão duradoura naqueles ao seu redor, inclusive no centurião. Este comportamento exemplar de Jesus, durante todo o processo de julgamento e crucificação, ilustra a profundidade de seu compromisso com sua missão e mensagem.
As provocações e torturas, ao invés de provocar uma reação de raiva ou desespero, tornaram-se plataformas para a manifestação de sua essência divina e a firmeza de seu propósito. O impacto de suas ações e palavras não era superficial. Para o centurião, habituado à dureza dos campos de batalha e à frieza das execuções, o comportamento de Jesus durante esses eventos provavelmente forneceu um contraste chocante com tudo o que ele conhecia. A declaração final do centurião, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, não foi apenas uma observação casual. Foi uma revelação de um entendimento profundo e transformador, impulsionado pelo testemunho do caráter, da coragem e da compaixão de Jesus, mesmo diante da morte. Assim, a narrativa da crucificação, com todas as suas camadas de crueldade e redenção, nos convida a refletir sobre o poder do perdão e do amor incondicional, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas e injustas. A capacidade de Jesus de olhar além do sofrimento imediato para o bem maior ressoa através dos séculos, desafiando cada espectador a considerar as dimensões mais profundas de fé, propósito e humanidade. Mesmo com toda a sua experiência em batalhas e confrontos, a magnitude dos eventos que se desdobravam diante de seus olhos não apenas desafiava sua percepção do mundo físico, mas também tocava o âmago de sua espiritualidade e crenças pessoais. O terremoto, a escuridão que engoliu o dia e a ressurreição dos santos eram acontecimentos tão extraordinários que até mesmo um homem calejado pela guerra como o centurião não podia ignorar a sensação de que estava presenciando algo transcendental. A crucificação de Jesus, portanto, não representava apenas mais uma execução sob a égide do Império Romano. Era um evento carregado de significados e implicações profundas, um ponto de inflexão tanto histórico quanto espiritual. Para o centurião, que havia vivido e respirado a ordem e a disciplina romanas, esses sinais e maravilhas serviam como um convite para reexaminar a própria vida e as verdades que ele havia aceitado como imutáveis. A declaração final do centurião, ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, reflete um momento de revelação e transformação pessoal. Este reconhecimento não era simplesmente um aceno para o divino em resposta ao sobrenatural, mas um reconhecimento profundo de uma verdade espiritual que ele havia presenciado. Esse momento marca uma mudança significativa não apenas na história, mas na vida deste homem, que diante da morte e da majestade encontrou um novo sentido para sua existência e suas crenças. Assim, enquanto o Monte Gólgota era envolto em sombras e o mundo parecia virar de cabeça para baixo, o centurião estava experimentando sua própria reviravolta interna, confrontando e reavaliando tudo o que sabia ou acreditava até então. A história de Jesus, entrelaçada com a jornada deste soldado romano, ressoa como um lembrete poderoso do impacto profundo que um único evento, visto sob a luz certa, pode ter sobre a alma humana. Os seguidores originais de Jesus eram predominantemente judeus. Assim, a declaração do centurião não só representou um momento crucial de transformação pessoal, mas também simbolizou como a mensagem de Jesus começava a transcender as fronteiras judaicas, alcançando e tocando corações em um espectro cultural mais amplo e variado. A história de São Longuinho ilustra a ideia de que momentos de verdadeira revelação podem vir nos momentos mais improváveis e desafiadores. Sua transformação de um soldado romano, acostumado à disciplina rígida e à obediência cega, para um seguidor dedicado de Cristo, reflete uma mudança interna profunda. Ele abandonou sua vida anterior de poder militar para buscar uma existência fundamentada na fé, no amor e na compaixão, valores radicalmente diferentes dos que prevaleciam em sua vida anterior. Este ato de fé
não era simplesmente uma mudança de crença, mas uma redefinição completa de identidade e propósito. O testemunho de São Longuinho, então, serve como uma poderosa mensagem de conversão e transformação espiritual, mostrando que mesmo aqueles profundamente enraizados em um sistema de valores baseado na força e no poder, podem encontrar renovação e redenção através da graça. Por fim, a jornada de São Longuinho após a crucificação de Jesus destaca o impacto duradouro que tais experiências espirituais podem ter. Sua dedicação em pregar o Evangelho e compartilhar a mensagem transformadora do amor de Cristo ajudou a moldar o início do cristianismo, enfatizando a universalidade e a acessibilidade da mensagem de salvação. A história de São Longuinho continua a inspirar muitos, mostrando como a fé pode alterar trajetórias de vida de maneiras inimagináveis e como a verdadeira compreensão pode surgir das circunstâncias mais sombrias e dolorosas. Ele ainda não tinha plena compreensão sobre quem era Jesus, porém os eventos marcantes da crucificação e principalmente como Jesus encarou a morte, desencadearam uma transformação profunda em seu coração e mente. Esse instante de revelação não somente modificou sua visão sobre o divino, mas também o levou a uma significativa conversão espiritual. A história de São Longuinho ressalta a capacidade do Evangelho de atravessar todas as divisões humanas, alcançando até mesmo um centurião romano, representante de uma potência opressora e frequentemente vista como antagonista ao povo judeu. Este aspecto da história sublinha o tema da redenção e da misericórdia que são centrais à mensagem cristã, demonstrando que ninguém está além do alcance da transformação espiritual. A trajetória de São Longuinho serve como um poderoso testemunho de que a fé em Cristo pode emergir em qualquer contexto e pode desafiar as expectativas sociais e culturais. Ele não apenas aceitou a mensagem de Cristo, mas também escolheu seguir um novo caminho, mesmo à custa de grande sofrimento pessoal. Isso destaca a natureza radical do cristianismo primitivo, que convidava seus seguidores a uma fidelidade que transcendia as lealdades terrenas, incluindo aquelas para com o Estado romano. Apesar dos horrores do martírio, a fé e o testemunho de São Longuinho continuaram a inspirar muitos, servindo como um símbolo de coragem e constância. Sua história é um lembrete de que o compromisso com a fé pode exigir sacrifícios extremos, mas também oferece uma promessa de redenção e de um legado duradouro. Assim, São Longuinho não apenas mudou sua vida por causa de sua fé, mas também influenciou incontáveis outras ao longo da história, mostrando como a verdade e o amor podem prevalecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Através de sua veneração, ele continua a ser uma fonte de esperança e auxílio para muitos, especialmente para aqueles que enfrentam desafios espirituais ou físicos, reafirmando o poder da fé em superar as barreiras e as provações do mundo. Afirmando a divindade de Cristo, transformamos nossas vidas e as das pessoas ao nosso redor por meio de um exemplo de fé e dedicação. A narrativa de São Longuinho e seu milagre transcende a simples cura física, representando um poderoso testemunho do impacto da transformação espiritual. Essa narrativa nos convida a refletir sobre como os momentos de revelação podem mudar profundamente nosso entendimento e nossa trajetória. Mesmo que venhamos de contextos completamente diferentes, a mensagem de esperança e renovação é universal. A fé em Jesus pode nos levar a reexaminar e renovar nossos caminhos, assim como fez São Longuinho. Que possamos ser abertos a esses momentos de transformação em nossas vidas e estar dispostos a seguir um caminho de maior compaixão, amor e serviço aos outros, guiados pela fé.
Que a história de São Longuinho inspire a todos a buscar uma visão mais clara, não apenas em termos físicos, mas também espirituais, para enxergar o mundo e as pessoas ao redor com mais amor e compreensão. Assim, a lição do centurião nos ensina sobre a capacidade redentora do amor e da fé em Jesus, lembrando-nos de que, independentemente de nosso passado ou status social, todos somos chamados a uma vida de significado espiritual e serviço. Que cada um de nós possa, à nossa maneira, experimentar e espalhar essa mensagem transformadora. Ao afirmar a divindade de Cristo, transformamos nossas vidas e também a vida daqueles ao nosso redor, por meio de nosso exemplo de fé e dedicação. A história de São Longuinho e seu milagre vai além de uma mera cura física. Ela é um poderoso testemunho da transformação espiritual que é possível. Convido todos vocês a se juntarem a mim em uma oração, refletindo sobre a transformação do soldado que se tornou um discípulo de Jesus. Oração ao São Longuinho. Senhor Deus, nós nos reunimos em oração para refletir sobre a jornada de São Longuinho, que encontrou em Ti a verdadeira luz em meio às trevas. Que a sua história inspire nossos corações a buscar uma transformação profunda através de Tua graça. Assim como São Longuinho, que testemunhou os atos finais de Jesus e foi tocado pelo poder de sua mensagem, pedimos que nos capacites a reconhecer Tua presença em nossas vidas. Que possamos, como ele, ter a coragem de mudar nosso caminho e seguir os ensinamentos de Cristo, tornando-nos verdadeiros discípulos e testemunhas de Teu amor e Tua misericórdia. Que a compaixão e a humildade de São Longuinho nos guiem e que sua fé nos inspire a carregar nossas cruzes com esperança e dedicação. Ajuda-nos a ser luz para aqueles em escuridão e guia-nos para que possamos ser instrumentos de Tua paz. Amém. Que essa oração possa nos unir e fortalecer nossa fé, enquanto seguimos os passos de Cristo com amor e gratidão. Compartilhem suas reflexões e peçam pela intercessão de São Longuinho sempre que necessário. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, que em poucas horas estaremos postando mais histórias bíblicas impactantes. Até a próxima!